Em março deste ano, pesquisadores identificaram uma menção ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, em um texto médico holandês de 1753. De lá para cá, o TDAH, caracterizado por sintomas como desatenção, hiperatividade e impulsividade, tem ganhado mais destaque. De acordo com a Associação Brasileira do Déficit de Atenção, a condição afeta entre 5% e 8% da população mundial. Se você quer saber mais sobre essa condição, como tratar e suas manifestações, acompanhe nosso podcast de hoje. Eu sou Camila Lima e este é o Fala Doutora, reportagem multimídia produzida pela Rede Tribuna. Nós estamos recebendo a neurologista Ana Cláudia Andrade, pós-graduada em TDAH e autismo. Bem-vinda, doutora. Obrigada, Camila. Doutora, o TDAH é uma doença? A gente nasce ou podemos manifestá-la na vida adulta? Explica para nós. O termo doença, atualmente a gente tem preferido abandonar o uso e chamar de um transtorno. Porque algumas pessoas que vivem com TDAH podem não se sentir confortáveis, né, com a titulação de doença. Mas sim, é considerado um transtorno do neurodesenvolvimento, então espera-se que desde a infância os sintomas já estejam presentes. Embora, hoje em dia, exista uma discussão mais atualizada no meio acadêmico que o TDAH pode ser manifesto um pouco mais tarde, né? Então, é possível que no futuro os critérios diagnósticos até sejam mais brandos na questão da idade, né? Atualmente, a pessoa tem que ter manifestado alguns sintomas antes dos 12 anos de idade para ser considerado, né, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, assim, se eu não manifestei esses sintomas até os 12 anos, depois disso eu não posso receber esse diagnóstico ou ainda assim eu posso receber? Pode, o diagnóstico pode ser feito em qualquer idade, A manifestação que só ocorre na infância. Isso, mas a gente espera, né, pelo menos de acordo com os critérios atuais do DSM-5, que já tenha sintomas desde a infância, entendi. Tá? Mas é possível que na infância os sintomas tenham sido negligenciados ou que tenham sido camuflados, tenham passado desapercebido, e aí na idade adulta ou no final da adolescência é que eles se tornam mais evidentes, né? E aí vem o diagnóstico mais tarde. É mais complexo diagnosticá-lo em adultos ou em crianças, né? Como que esse diagnóstico é feito? Tá. O diagnóstico é feito de uma forma semelhante em adultos e crianças, né, com base na história clínica, usando os critérios do DSM-5. A gente faz uma entrevista clínica investigando os sintomas de déficit de atenção, os sintomas de impulsividade, de hiperatividade, tanto no adulto quanto na criança. Em alguns casos mais específicos, de dúvida, a gente pode lançar a mão de uma avaliação neuropsicológica. Então, essa interface com o neuropsicólogo muitas vezes nos ajuda, sobretudo nos diagnósticos mais desafiadores. No adulto, frequentemente o diagnóstico é mais desafiador, porque ele vem, às vezes, camuflado com outros sintomas, né? Então, às vezes, no adulto, a gente pode ter um TDAH associado com um transtorno de ansiedade, ou só um transtorno de ansiedade causando desatenção, que também pode acontecer, né? A gente pode ter uma outra condição, por exemplo, uma depressão, causando aí uma dificuldade de memória, que pode ser confundido, né, por algumas pessoas com TDAH. Então, no adulto, o diagnóstico é sempre mais desafiador, porque tem essas outras comorbidades que podem confundir e também por aquela questão que a gente conversou. O médico que vai fazer esse diagnóstico, né, ele precisa investigar a história anterior do paciente, né, a história infantil do paciente, na adolescência. Como que ele foi ali, tem que exatamente, né, para a gente entender essa linha do desenvolvimento da pessoa, né, e para caracterizar bem, de forma fidedigna, de acordo com os critérios atuais, o diagnóstico de TDAH, e não fazer diagnóstico incorreto. Há diferença entre os sintomas, sinais em crianças, adolescentes e adultos? Pode manifestar de maneira diferente aí? Pode sim. Tanto pode manifestar de maneira diferente nas diferentes idades, quanto manifesta também diferente em cada pessoa, né, assim. Então, algumas crianças, por exemplo, ou adulto, podem ter só desatenção, que
predominar o componente de desatenção. Algumas crianças e adultos podem ter desatenção junto com a hiperatividade, né? Então, varia sim de pessoa para pessoa. Nas crianças, a gente vê com mais frequência uma hiperatividade. No adulto, no adolescente e no adulto, os sintomas de hiperatividade, eles vão ficando mais sutis, né? Então, é uma manifestação que a gente observa. Quando entra na adolescência, os sintomas de hiperatividade, eles vão diminuindo e a gente começa a observar mais a impulsividade, a disfunção executiva, né, que é a capacidade de planejar, de resolver problemas. Então, no adulto, a gente vê menos o componente hiperativo. A gente está falando, né, sobre esses casos e muita gente fala que está havendo uma explosão de casos de TDAH. A gente está tendo uma explosão ou porque eles estão sendo melhores diagnosticados, doutor? Explica pra gente. Sim. Pelo que a gente vê na literatura médica, não há um aumento expressivo da incidência, né, do TDAH. O que a gente vê é um diagnóstico assim, feito com mais frequência, né, por maior facilidade de acesso a uma avaliação médica, uma avaliação neuropsicológica. As pessoas hoje em dia comentam mais sobre o assunto, né, em rodas de conversa, então isso faz com que às vezes a família fique mais atenta, o professor fique mais atento. Então, hoje a gente tem sim, né, mais casos sendo diagnosticados, mas a gente não tem dados suficientes para dizer que estão acontecendo mais casos de TDAH de forma biológica, vamos falar assim, né? O TDAH, ele desaparece? Ele reduz conforme a gente cresce? Como que ficam esses sintomas, doutora? Tá. Cerca de metade dos pacientes que foram diagnosticados com TDAH na infância podem ter a remissão dos sintomas na vida adulta, tá? Não quer dizer que ele deixou de ter todas as características, mas quando a gente chama de remissão, é quando ele tem poucos sintomas, né? Então, geralmente, ali 3 sintomas ou menos, né? Da desatenção ou da hiperatividade e impulsividade. Quando o adulto ainda mantém sintomas substanciais, né, que estão causando prejuízo na sua rotina, no seu dia a dia, a gente diz que ele ainda continua com os sintomas do TDAH. Se eu tenho o TDAH, a chance de o meu filho ter maior? Sim. Existe um forte componente genético nos transtornos do neurodesenvolvimento e o TDAH não é diferente. Mas não é garantia, né, que se você tem TDAH, seu filho vai ter TDAH. Existe aí uma questão genética um pouco mais complexa, né, onde a gente tem um agrupamento de genes que podem levar à construção dos sintomas e gerar o transtorno. Então, para ficar claro de entender, é mais ou menos assim, como se em toda a população tivesse ali pequenas alterações no material genético que poderiam provocar sintomas relacionados ao TDAH. Em algumas pessoas, em algumas famílias, essas alterações genéticas se agrupam, né? E aí, quando ocorre um limite ali para o início dos sintomas, a gente vê essa manifestação naquela família. Então, quando existe um caso na família, a chance de ter outros casos é maior, mas não é 100%, né? Assim como também pode ser que uma criança tenha TDAH e o pai e a mãe não tenham nenhum transtorno do neurodesenvolvimento, né? Isso é comum. Como que a gente trata? Muita gente tem receio da medicação. Quando a gente fala em medicação, é possível, por exemplo, um adulto tratar sem medicação? Como que funciona esse tratamento, doutora? Sim, é possível. A gente tem 2 linhas de tratamento para o TDAH. A linha de terapia, né? A terapia cognitivo-comportamental é uma terapia que é muito útil para os pacientes com TDAH. E a gente tem o tratamento medicamentoso, que vai ser escolhido, né, os pacientes que têm indicação de fazer esse tratamento. Quando a gente faz os 2 tratamentos juntos, o resultado é ainda melhor, né? O TDAH, ele está entre as condições na neurologia que melhor respondem ao tratamento com remédio, tá? Realmente os sintomas melhoram muito. Então, a gente não precisa ser tão conservador com o tratamento medicamentoso. Eu quero até chamar atenção para isso, doutora, fazendo uma pausa, porque muitos pais acabam, né, não tratando as crianças, ficam com aquele receio, quando fala, né, às vezes a professora, a pedagoga já identificaram, pedem para encaminhar e o pai tem um receio
de tratar o filho, até mesmo, né, de medicá-lo com esse preconceito à medicação, né, e acaba prejudicando essa criança, esse adolescente. Isso acontece mesmo? Acontece muito. Eu ouço isso todos os dias no consultório e é pertinente a dúvida dos pais, né? Porque um pai pega um remédio e vê que é uma tarja preta. O pai fala, nossa, mas eu vou dar isso para o meu filho de 7 anos, né? É um medo justificável. Mas aí a importância de um bom profissional acompanhando. Porque aí você vai explicar para o pai daquela criança a importância daquele medicamento, os potenciais benefícios e que o risco de efeito colateral é pequeno, controlado e que está sendo vigiado, né? Surgindo um dos efeitos colaterais, a gente vai trocar a medicação, suspender, né? Mas, claro, indicar uma medicação controlada, né, psicoativa para uma criança, para um adolescente ou para um adulto, sempre tem que ser com muito critério, né? Então, tem que ser um diagnóstico bem feito, né? Nunca pode ser com base em autodiagnósticos, né? Muita gente está se autodiagnosticando na internet, comprando ali o remedinho na farmácia. Exatamente. E existe o risco até de uso recreativo para algumas medicações relacionadas ao TDAH. Então, no consultório a gente tem que ter muito essa clareza e essa firmeza de identificar os pacientes que realmente se enquadram dentro daquele diagnóstico e que vão se beneficiar da medicação. A medicação é ótima se ela for bem indicada e bem conduzida pelo profissional de saúde, né? O que eu costumo explicar para os pais de crianças que chegam com esse medo, eu explico para eles, né? Cito alguns efeitos colaterais e como que a gente vai agir caso eles surjam. E explico para eles que o TDAH é como se fosse colocar seu filho para escalar a montanha da vida sem equipamento, né? Então, a criança está ali na escola, ela está diante dos desafios, né, da alfabetização ou do aprendizado, de provas, e então é uma montanha, um Everest para ela escalar. Os outros coleguinhas que não têm TDAH, eles estão com equipamento de montanhismo, e o seu filho, ele está de chinela havaiana e de short. Então, você faz ali uma escolha, você vai deixar ele subir assim? Pode até ser que ele chegue lá no topo, mas vai estar todo esfolado, né? Se você der para ele um equipamento, que é um tratamento médico, um acompanhamento com o médico, alguns casos com medicação, acompanhamento muitas vezes com psicopedagogo, né, que é um profissional muito importante, né, nesse cenário, você vai estar dando equipamentos para o seu filho poder subir essa montanha, mais ou menos no pé de igualdade com os outros coleguinhas, né, então... É importante, né, procurar ajuda, né, doutora? E se a gente não tratar, quais são as implicações aí para a vida da criança, do adolescente e do adulto? Isso, existem estudos que mostram que o adulto que não recebeu o diagnóstico adequado ou que mesmo que teve o diagnóstico não fez o tratamento, esses adultos eles se envolvem mais em acidentes de trânsito pela impulsividade, multas de trânsito, eles têm maior dificuldade de manter relacionamentos, né, criar vínculos familiares, eles têm maior taxa de desemprego, de trocas de emprego, né? Então tem uma repercussão negativa no desenvolvimento da carreira também, né? E também esses adultos eles estão mais propícios a se envolverem com o uso de drogas, com o etilismo, com o tabagismo, porque existe no TDAH uma busca pelo retorno, né, pela dopamina que a gente fala, né? Então, esse retorno rápido é uma característica do TDAH. Então, isso predispõe as pessoas com TDAH a se envolverem mais com drogas de abuso ou com alcoolismo. Por isso que é tão importante dar esse suporte para a criança, para esse adolescente, porque você não vai estar pensando apenas na escola, né? Apenas em notas, em vestibular. Não, você está pensando na vida, né? Na família que essa pessoa vai formar, no trabalho que ela vai exercer, na saúde física dela, né? Doutora, para a gente finalizar, não é uma consulta, mas até mesmo para ajudar aqueles pais que não sabem, não sei se meu filho tem, se meu filho não tem, como saber? A maior dúvida que a gente tem hoje em dia é, será que eu tenho TDAH? Como saber? Sinais ali na criança que o pai pode perceber, ou no adolescente, ou até mesmo a gente, né? Perceber em nós mesmos, assim. Dá pra gente alguns sinais aí que a gente poderia ficar atento? Claro, claro. Então, aquela criança que tem dificuldade de se engajar numa tarefa, até mesmo numa brincadeira, né? Então, ela está sempre trocando
ela começa uma atividade e nunca termina. Ela não consegue manter na brincadeira com os coleguinhas, porque a brincadeira tem regra e ela não consegue seguir a regra. Na escola, a professora fala que ela está sempre avoada, ela tem dificuldade de terminar de copiar a matéria do quadro, quando a professora apaga, ela ainda não terminou. Assistir um desenho, ficar quietinha vendo o desenho também, se a criança não fica, isso não tem relação? Isso às vezes a criança com TDAH não vai conseguir assistir um filme, por exemplo, um desenho mais prolongado, mas isso não é um bom parâmetro, porque quando é um hiperfoco, a criança fica. Então, mesmo quem tem TDAH, se gostar muito de um videogame, se gostar muito daquele desenho animado, ela pode passar horas fazendo aquilo, porque o TDAH também tem hiperfoco. Então, o cenário escolar ajuda muito, né, nessas crianças que estão na fase de alfabetização, crianças menores de 10 anos. Então, como que ela está se comportando na sala de aula? Ela tem muita dificuldade de ficar sentada na carteira, ela precisa várias vezes levantar da cadeira, andar na sala, ela pede muito para ir lá fora, para ir no banheiro, ela não consegue fixar o conteúdo que ela está aprendendo na sala de aula, ela está tendo dificuldade na hora das provas, ela lê o enunciado errado, erra por descuido. São algumas características que geralmente é o que dá um alerta nos pais e nos professores. Eu vejo muito os professores, os pedagogos como aliados. É muito frequente isso, principalmente quando eu atendo pacientes do SUS, em que a escola avisa para a família, olha, tem algo errado, né? Essa criança precisa de uma atenção, ela não está conseguindo aprender no mesmo ritmo que os colegas, né? E eu sei que existe essa frase, cada um tem o seu tempo, mas isso não é verdade. Cada um tem o seu jeito, mas existem marcos do desenvolvimento que todas as crianças alcançam mais ou menos na mesma época, né? E isso precisa ser observado. Então, quando a escola, quando o pedagogo chamar o pai para conversar, dê atenção para o que eles estão falando, porque o professor ele está vendo várias amostras de crianças, então se uma destoa, para ele fica mais fácil perceber. E né? no adolescente, no adulto, assim? Sim, no adulto, é aquele adulto que está sempre atrasado com compromissos, que esquece dos compromissos, que perde objetos pessoais, que tem dificuldade de prestar atenção nos detalhes, que inicia tarefas, inicia cursos, inicia trabalhos, mas não consegue concluir, então com muita frequência deixa as coisas pela metade. Quando é um trabalho que requer mais atenção, maior tempo ali de esforço mental, a pessoa evita ao máximo, né? Tende a deixar para a última hora. E os sintomas de hiperatividade no adulto, eles são mais sutis, né? Então, é aquele adulto que está sempre se remexendo na cadeira, sempre ali balançando o pé e tal, batendo a caneta. É um adulto que, às vezes, quando está conversando no telefone, ele não conversa sentado, ele conversa andando pela sala. É um adulto que é mais impulsivo, né? Então, é muito comum ter dificuldade para lidar com dinheiro, pela questão de impulsividade. Nossa, até isso. Às vezes, dificuldade de relacionamento no trabalho, porque às vezes responde de uma forma muito imediata, às vezes pouco polida, né? E refletida. O chefe, o colega de trabalho. Né? Pode, aquela pessoa, é sem noção, né? Entendi. Então, são sintomas no adulto que ficam mais camuflados. Entendi. Né? Foi ótimo o nosso bate-papo, doutora. Eu espero que possa ajudar outras pessoas, que a nossa ideia é que as pessoas se informem e busquem ajuda, né? Para se tratar. Exatamente. Sempre que me chamam para falar desse assunto, o TDAH, o autismo, eu vou justamente com essa intenção, assim, de informar a população. Porque quanto mais as pessoas tiverem boas informações, mais crianças vão ser diagnosticadas precocemente, mais adultos vão ter o seu diagnóstico e a condução correta, né? Obrigada, doutora. Nada. Foi um prazer recebê-la aqui. Igualmente. Obrigada pelo convite. Este foi o Fala Doutora e esta entrevista pode ser conferida nas versões impressa e digital de A Tribuna, no portal Tribuna Online, no nosso canal do YouTube e nos principais tocadores de podcast.